Irmãos, nós hoje vamos estar falando sobre o ser humano, dignidade, propósito e vocação. Está lá o que nós vamos aprender, e para isso eu quero convidar cada um de vocês para que possam abrir as vossas Bíblias em Colossenses 1:13. E essas perguntas é sobre a vocação, sobre a dignidade, sobre o Imago Dei, e quem eu sou, quanto eu valho, ou qual é o meu valor, para que eu existo. E a resposta certa para essas perguntas, de maneira correta, ela pode mudar a nossa visão de mundo e muda também a forma como nós enfrentamos a realidade. Muda também a forma como nós vamos nos relacionar com as pessoas. Porque a resposta certa para essas perguntas é muito importante. Porque se errarmos essas respostas, nós não erramos apenas um detalhe da vida. Nós podemos errar a vida inteira. E o problema é que hoje existem muitas respostas para muitas coisas da vida, porque há muita informação. Tem um psicólogo famoso, que é escritor de livro, que ele fala que hoje uma criança de 7 anos tem mais informação do que Nero tinha no auge do seu império. Então, hoje uma criança de 7 anos tem mais informação do que Nero no auge do seu império. Então, nós estamos sendo cercados por informações. Nós temos resposta de diversas maneiras para dilemas da vida, mas devemos nos ater para aquilo que Deus tem e quer nos ensinar, meus irmãos. Se você, então, errar, você não erra apenas um detalhe, mas você pode errar a vida inteira. E o problema é que as respostas estão aí, diante dos nossos olhos, na ponta dos dedos, e nós vivemos um tempo onde o ser humano, ele tenta definir a sua vida a partir de si mesmo. Ele tenta definir a sua relação a partir do seu próprio consentimento, do seu próprio conhecimento, a partir de si mesmo. E a cultura diz para mim, a cultura diz para nós, olhe para dentro de você, busque a resposta dentro de você, descubra em você quem você é, crie sua própria identidade. Mas isso, irmãos, aparentemente parece libertador, mas não é libertador, de forma alguma. E a prática que tem produzido, que nós vemos no mundo, é muita confusão. Muita confusão. E aqui entra uma distinção muito importante que eu quero trabalhar com os irmãos esta noite. Quanto o ser humano tenta responder essas perguntas que nós estamos vendo aí, olhando para dentro de si, pode ocorrer distorções. Uma questão é olhar para o ser humano através da ótica do ser humano, do olhar do ser humano, olhar para o ser humano, para nós, através da ótica, do prisma de Deus, da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Como nós estamos vendo a vida, como nós estamos nos enxergando, como nós enxergamos o próximo. Será que é através dos olhos humanos, carnais, ou de forma bíblica, através dos olhos divinos? E quando a gente pensa nisso, irmãos, o primeiro erro, quando nós queremos enxergar o outro, a vida humana, através dos olhos humanos, a primeira coisa que acontece é entender a vida, como muitos entendem, que a vida, o ser humano, tudo aconteceu como fruto do acaso. Tudo é acaso. E isso nada é mais do que o naturalismo, o homem como fruto do acaso. E aí, irmãos, a gente cai num grande erro, porque a pessoa perde o valor. A pessoa perde totalmente o valor. Porque a pessoa não passa de ser apenas um ser biológico. A pessoa, aos olhos do naturalismo, ela é apenas alguém que veio a existir sem um propósito, sem algo que possa ser
um agente de construção ativo na sua vida, ou uma força que garante com que ela vai conseguir ter um objetivo para construir a sua vida. E agora a gente olha que nesse primeiro erro de enxergar a vida de forma natural ou através do naturalismo, o homem como fruto do acaso, a vida perde totalmente o sentido. Interessante que Dr. Heber Carlos Campos, professor de teologia, ele explicando sobre isso, ele fala assim: qual é a diferença para um naturalista, alguém que olha para a vida do ser humano de uma forma bem natural, a diferença entre comer uma carne de frango, uma carne de gado ou uma carne de ser humano? Porque para ele tudo é normal, tudo é natural. O ser humano não tem dignidade. E aí percebe o problema que o que define não é, então, a dignidade. O que define, então, é o acaso, é algo inventado, é algo que veio sem um objetivo, sem um alvo, sem nada específico. Então, a pergunta que nós devemos fazer e levantar essa noite é: se tudo é natural, se tudo é fruto do acaso, qual de fato é o meu valor? Qual de fato é o seu valor? Por que a gente veio existir se não tem um objetivo? E esse erro, irmãos, desvaloriza completamente o ser humano. Desvaloriza completamente o ser humano. O segundo erro que nós podemos observar quando não olhamos para essas três perguntas de maneira certa é o utilitarismo. O homem é o que pode produzir. É o que o mundo hoje e a sociedade quer implementar no coração das nossas crianças, dos nossos adolescentes. A pessoa vale aquilo que ela produz. Se você é uma pessoa que produz, se você é uma pessoa que faz a diferença na sociedade, se você é uma pessoa que realmente entrega aquilo que a sociedade espera, você tem um valor, você tem um propósito. Mas se você não é aquilo que a sociedade espera que você seja em relação à sua utilidade, você não tem valor. E muitos têm vivido essa vida louca do utilitarismo. Está aí, a gente sabe, né, o burnout e muitas outras doenças provocadas pela ansiedade. O quanto temos pessoas doentes por causa do utilitarismo. Pessoas que entraram nesta vida de enxergar a vida como que ela só tem valor se eu produzo. Ela só tem valor se eu produzir muito. Ela só tem valor se eu tiver uma vida ativa e produtiva. Aí a gente para pensar. E uma criança? Qual é o valor de uma criança? Qual é o valor de um idoso, de um acamado? Qual é o valor de uma pessoa que já não pode produzir da forma que produziu? E aí a gente vê, de fato, quantos idosos que estão sendo maltratados, quantos idosos estão sendo abandonados, quantos idosos estão sendo desprezados, quanto que a vida humana tem perdido o valor por causa de uma visão falsa do mundo, uma visão falsa do valor do homem, daquilo que o homem é, ou daquilo que o homem pode ser em Deus. Então, cada um define nessa visão o que é certo. Ninguém pode ser corrigido. Ninguém pode ser confrontado, ninguém pode ser chamado ao arrependimento. Esse é o padrão. E por último, uma visão distorcida é o relativismo. Cada um define o seu valor. Cada um define o que é verdade. Cada um define quem é
e aonde quer chegar. Não existe mais absoluto, não existe mais verdade absoluta. A ideia de que cada pessoa define a sua própria verdade. Eu sinto que é verdade, eu vou viver a minha verdade. Eu penso que é verdade, eu vou viver a minha verdade. E o padrão se torna o próprio ego do ser humano. Esse é o relativismo, onde a gente percebe que já não existe mais mentira. E eu sempre comento quando eu falo sobre relativismo, a briga de um casal e aquela troca de farpas e acusação, e a mulher fala do marido, e ele vira: essa é a sua verdade. A minha verdade é essa, e falou a verdade dele. Já não mais existe um padrão para identificar o que é mentira. Não, a minha verdade é essa. A minha forma de ver o mundo é esse. O meu padrão, a minha régua de medir o mundo é esse. Aí, irmãos, só há uma forma de corrigir esses erros, de olhar o mundo de maneira humana, fria e carnal. É quando nós olhamos para a Bíblia e buscamos na palavra de Deus uma visão divina para enxergar o valor das pessoas, para enxergar quem eu sou diante de Deus. E isso a gente aprende muito na antropologia bíblica. Então, quando a gente olha para a antropologia bíblica, ela é diferente da antropologia cultural. Por quê? A antropologia cultural é exatamente isso, ela vai apontar para o ser humano a partir de uma ótica humana. Ela vai mostrar ali as relações humanas, a cultura humana, mas quando olhamos para a ótica da Bíblia, nós chegamos na antropologia bíblica. O que a palavra de Deus revela sobre mim como pessoa? O que a palavra de Deus revela sobre você como pessoa? O que a palavra de Deus mostra em você o seu valor? O que a palavra de Deus revela para você em relação ao relacionamento seu com o próximo? Aí é claro que quando nós olhamos para a antropologia bíblica, vemos claramente um Deus que me ama e um Deus que dá valor à minha vida e à sua vida. A vida já não passa mais a ser uma vida descartável. A vida já não passa mais a ser uma vida de desconsideração, de falta de amor ou de sentimento, como o naturalismo, o utilitarismo e o relativismo tenta fazer com que nós venhamos viver. Aonde o mundo tenta nos tornar pessoas mais insensíveis à dor do outro. Quando a gente olha para o sofrimento do outro, fala: isso é normal. É isso mesmo, a vida é assim. Nos tornamos mais frios, parecendo que já não tem mais sentimento no nosso coração. Hoje aconteceu uma cena na minha casa que eu achei interessante. Há 1 ano e meio atrás, a gente foi no aniversário de criança, e aí a lembrancinha final foi um peixinho. O tema do aniversário, eu acho que era Procurando Nemo. E aí no final, cada criança saiu com um saquinho com um peixinho dentro, esses peixinhos beta. E aí minha filha, a Carolina, começou a chamar o peixinho de Nanda. Aí a gente teve que comprar um aquário, colocar as pedrinhas, né? E aí ela vem cuidando dessa Nanda, e hoje a Nanda amanheceu morta. Depois de 1 ano e meio, né? Viveu demais, amanheceu morta. Para dar notícia para a Carolina que a Nanda morreu, né? A Cássia teve que fazer um malabarismo. Só que quando ela ficou sabendo que a Nanda morreu, ela correu e viu o aquário vazio, ela chorava. Papai, o que você fez com a Nanda, pai? Você enterrou ela onde? E chorava. E assim, e eu não aguentei e chorei junto. Porque eu senti a dor que ela sentiu. E aí eu lembrei daquele texto de Jesus, quando as irmãs de Lázaro chegou
e falou: Senhor, se você tivesse aqui, meu irmão não tivesse morrido. E ele viu o sofrimento em Marta e Maria, em todo aquele povo, e Jesus, ele sentiu a dor daquelas pessoas e chorou. E um texto bíblico muito lindo, maravilhoso: Jesus chorou. Porque faz toda a diferença, a amada igreja, irmãos, quando nós olhamos para as pessoas e vivemos num mundo onde a nossa visão de mundo, onde a nossa forma de ver as pessoas, o valor das pessoas, como relacionar com as pessoas, é uma visão totalmente bíblica, por meio de uma antropologia bíblica, não apenas de uma antropologia cultural, humana, vazia, seca em si mesmo. E o maior desafio da igreja, eu vejo hoje, irmãos, o maior desafio da igreja é de fato, separar bem o que é que o mundo tenta nos vender como valor e fazer-nos viver dentro de uma filosofia naturalista, utilitarista e relativista, do que viver na ótica e no prisma daquilo que Deus quer. Porque quando nós vivemos no prisma de Deus, na ótica de Deus, nós vamos amar as pessoas e usar as coisas. Mas quando nós vivemos numa ótica secular, que é humanista, nós vamos amar as coisas e usar as pessoas. Isso serve muito de padrão para nós, nas circunstâncias. Será que eu tenho chorado com quem chora? Será que eu tenho me alegrado com quem se alegra? Ou será que eu tenho regozijado com quem está chorando? Está vendo? Está colhendo o mal que plantou. Está vendo? Foi ser essa pessoa ruim? Está aí. Ou senão eu sou aquele que chora com quem está alegre porque conquistou algo na vida, comprou um apartamento, comprou um carro melhor, passou num concurso, passou numa faculdade melhor, está fazendo uma pós-graduação, e você fala: poderia ser eu. Aquele cara, aquela pessoa não merecia isso. E às vezes, irmãos, andamos na contramão daquilo que preceitua a boa antropologia, a boa palavra de Deus para vivermos no mundo. E hoje o tema é muito importante por causa disso, porque a forma que nós enxergamos a nós mesmos e os outros vai determinar como nós vamos viver nesse mundo em relação ao meu irmão, ao meu próximo. E aí, irmãos, nós chegamos na questão da imagem de Deus, a questão de ser imagem e semelhança de Deus. A gente ouve muito falar sobre Imago Dei. Eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. O que é ser essa imagem e semelhança de Deus? O que é ser imagem? O que é ser semelhança de Deus? É bem claro nas Escrituras Sagradas que é uma palavra, ela é similar à outra e é usada para falar a mesma coisa, sobre ser a imagem de Deus. E agora nós chegamos num ponto central de tudo que estamos estudando até agora, irmãos. A verdade que sustenta todo o ensino é esta: a dignidade e o propósito do ser humano não vem do próprio homem, mas vem de Deus. Eu não tenho dignidade própria, eu não tenho um propósito próprio, mas toda a dignidade, todo o propósito, ela vem de Deus para a minha vida. Porque o meu propósito sem Deus não é nada. A minha dignidade sem Deus não é nada. Eu não posso ser um fim em mim mesmo. E a Bíblia diz lá em Gênesis 1:26, Gênesis 1:26, 27, que assim está escrito: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Isso não é um detalhe da criação, amada igreja, não é apenas um detalhe da criação.
Isso é o centro da identidade do ser humano. O centro da sua identidade e o centro da minha identidade. O homem é quem é, porque é criado à imagem e à semelhança de Deus. Mas aqui nós precisamos nos ater ao que essa imagem de Deus representa. E o que essa imagem de Deus reproduz nas pessoas. O que ela é em si, em mim e em você, na minha vida e na sua vida. Porque nós temos inteligência, nós temos moralidade, nós temos capacidade de nos relacionar. Olha aqui o texto fala, irmãos. Disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou os seres humanos para dominar e relacionar. Deus criou os seres humanos para ser a imagem de Deus, uma imagem de Deus que pode impactar tanto a sua vida quanto a vida do próximo, porque nós fomos criados para administrar tudo aquilo que Deus tem colocado no mundo e colocado em nossas mãos. E isso envolve pelo menos 3 dimensões, irmãos. 3 dimensões isso envolve. Primeiro, uma dimensão estrutural. Segundo, uma dimensão funcional. E terceiro, uma dimensão relacional. Essa dimensão estrutural, Deus nos criou. Criou a mim e criou você com a capacidade de pensar, irmãos. Somos seres pensantes, somos seres que somos capazes de discernir, decidir de forma moral e racional. Nós não temos desculpa diante de Deus. Nós não temos desculpas diante de Deus. E segundo essa dimensão, Deus nos dá, de fato, essa dignidade de poder raciocinar, de poder pensar e de poder discernir. Nós não podemos agir de forma como os animais. Interessante que quando nós olhamos, Deus fez cada animal segundo a sua espécie. Cada animal. E eu não concordo com a forma antropológica, científica de olhar o ser humano, quando fala que nós, seres humanos, somos animais racionais. E isso não está de acordo com a Bíblia. Porque quando Deus criou os animais, Ele fez cada um a sua espécie. Mas quando Deus fez o homem, o ser humano, Ele fez ele do pó da terra e soprou na sua narina o fôlego de vida. Então, irmãos, eu não concordo que nós somos animais racionais. Mas nós somos seres criados à imagem e à semelhança de Deus. A segunda dimensão que nós vemos é a dimensão funcional. A dimensão funcional, irmãos. Fomos criados para representar Deus, em dominar, em governar, exercer mordomia. Será que nós estamos, de fato, vivendo isso? Será que nós somos representantes de Deus e mostramos a imagem e semelhança de Deus através do raciocínio, através de exercer a arte, de exercer a cultura, de apreciar boas canções, boas músicas, de escrever poesias, de ser agente ativo na mudança para um mundo melhor, ao menos nas pessoas que estão à nossa volta, impactando vidas, por meio dessa dignidade, ou por meio de representar Deus na criação, de dominar, de decidir de forma moral e racional. Será que nós decidimos de forma moral, ética? Será que as nossas decisões são pautadas, de fato, pela impulsividade da carne ou pela ação do Espírito que nos dá a oportunidade de buscar em Deus, de raciocinar e de ser conduzido em nossas decisões de uma maneira mais santa, mais ética, mais moral? Não porque eu preciso fazer dessa forma, mas não porque o Espírito Santo de Deus me conduz. E terceiro, uma dimensão relacional. Fomos criados, eu e você,
nós fomos criados para representar e para viver em comunhão com Deus e uns para com os outros. Nós não fomos criados para ser uma ilha. Nós não fomos criados para viver isolados. Nós não fomos criados para rejeitar pessoas. E isso confronta diretamente, irmãos, a cultura atual. A cultura atual, ela define um homem com base em si mesmo. A cultura atual, ela é a cultura do descarte. A cultura atual, se você não me agrada, né, eu não preciso suportar você, eu não preciso conviver com você. Na cultura atual, se o meu casamento não está dando certo, eu não estou sendo feliz, eu posso descartar meu cônjuge e procurar a felicidade em outra pessoa. Porque, de fato, irmãos, essa é a cultura atual. E vai contra a imagem de Deus em nós. Vai contra a imago Dei de Deus em nós. Mas não, se nós não tomarmos cuidados, isso pode soar como um discurso bonito e vazio. Algo como todo mundo tem valor, vamos nos respeitar, respeitar um ao outro. Mas isso qualquer palestra secular prega sobre isso. E eu não estou aqui para ser apenas um palestrante de autoestima ou autoajuda, mas estou aqui para falar da palavra de Deus, direcionando a sua vida, como homem e como mulher de Deus, que pode olhar para a sua vida, olhar para aquilo que Deus te deu e dar um valor, porque você foi feito e foi feita à imagem e à semelhança de Deus. O reverendo Mauro Meister, ele fala que ele levou 30 anos para fazer a exposição de todo o livro de Gênesis. E ele acha interessante que quando quando Moisés está escrevendo, quando a palavra de Deus está sendo desenvolvida, Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, quando chega na criação do homem, ele sente que como Deus está pensando na tela do celular para aumentar ali, para que possa ver os detalhes. Tamanha a importância do ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Porque o homem, irmãos, ele foi criado, e ainda assim, ele foi criado pelo amor de um Deus todo-poderoso. Ele foi criado para se relacionar com esse Deus e se relacionar com o próximo. E vemos que no percurso desse homem, encontrou-se a queda, veio o pecado, e essa imagem de Deus foi distorcida. Mas Deus nos deu, irmãos, a graça da sua palavra, que se encarnou em Jesus Cristo. E aí a gente percebe, em sequência, como está em Gênesis 9, 6, se alguém derramar o sangue do homem pelo homem, se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. O homem não pode, irmãos, de forma alguma, ser um ser descartável. Nem eu, nem você podemos nos sentir descartáveis. Nem eu, nem você podemos olhar para o outro e desconsiderá-lo na sua dignidade, desconsiderá-lo no seu ser e dizer que ele é uma pessoa descartável. Porque todos nós, eu e você, fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então, eu gostaria de perguntar para você, se todos foram feitos à imagem e semelhança de Deus, até as pessoas que nós não suportamos, elas também foram feitas à imagem de Deus, como você tem tratado as pessoas que te irritam? Com dignidade? Ou não? Como você tem tratado as pessoas que você não suporta? Você honra a imagem de Deus ou reage na carne? E aí a gente pode perceber que se você disser,
todo mundo tem valor, ninguém muda. Ninguém muda. Mas quando isso confronta o coração, aí a coisa muda. Porque a palavra precisa confrontar o nosso coração. De uma forma tão forte, que eu posso suportar até aqueles que me irritam, que eu posso suportar até aqueles que eu não gosto. Porque também foram feitos à imagem e à semelhança de Deus. E aí a gente entende, irmãos, que houve um problema nessa caminhada. A queda e a distorção do amor, a imagem de Deus foi corrompida, mas não destruída. Muitos dizem que com a queda o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus. O homem não perdeu a imagem e semelhança de Deus. Com o pecado, a imagem e a semelhança de Deus foi desfigurada, foi distorcida, mas ela permanece. Por isso, irmãos, ainda existe a dignidade. Apenas ela foi corrompida por meio do pecado, irmãos. E só para entender melhor, Paulo ele fala que hoje nós vemos como um espelho, desfigurado, embaçado, mas eu verei como o Senhor é. Porque o espelho, na época de Paulo, era um bronze polido. Não era como o espelho que nós temos hoje, que mostra uma nitidez perfeita da nossa imagem. Era algo borrado. Era algo borrado, irmãos. Então a queda, ela borrou a imagem, ela deformou a imagem e a semelhança de Deus em nós. Ela não foi destruída. Ela permanece. Ela permanece em nós. E nós precisamos, neste momento, irmãos, entender que somente em Cristo Jesus, esta imagem se torna perfeita. E aí nós entendemos que todos precisam de Cristo Jesus. Todos precisam de Cristo Jesus. Cristo é aquele que pode, de fato, tornar essa imagem que foi borrada, deformada, desfigurada pelo pecado, numa imagem perfeita. É por isso que nós precisamos de Cristo, irmãos. É por isso que o sacrifício de Jesus foi substitutivo. Porque quando Deus olha para mim e olha para você, Ele vê a pessoa do Filho dEle. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não mais vê uma imagem desfigurada e borrada, mas Ele vê a imagem perfeita de seu Filho. Porque sem Cristo o homem continua perdido. Sem Cristo o homem continua perdido. O problema, irmãos, não é falta de informação, é incapacidade espiritual. Então, nós precisamos guardar com clareza de quem o homem é, por quem o homem foi criado, o que é a imagem de Deus e a semelhança de Deus em nós, e o que isso causa de dignidade na minha vida e na sua vida. E é por isso, irmãos, é por isso que todos nós precisamos de Cristo, dia após dia. É por isso que nós precisamos falar de Cristo para as pessoas. É por isso que nós precisamos falar do Evangelho, da salvação. É por isso que nós precisamos viver como imagem de Deus e não como centro das nossas próprias vidas. É por isso que nós devemos entender que o nosso valor está em Deus e não em nós mesmos. É por isso que nós devemos entender que a imagem de Deus não é ignorar o pecado, mas olhar para a redenção em Cristo Jesus. Olhar para o Redentor que vive. É olhar para o Evangelho que chegou para nos restaurar, e esse Evangelho precisa, através de mim, que sou imagem e semelhança de Deus, restaurar aquele amigo meu, aquele vizinho, aquele parente, que está tão perdido na imago Dei de Deus. Aquele parente, aquele vizinho, aquele familiar, que é tão naturalista, que é tão utilitarista, ou tão relativista, que precisa de fato do Evangelho da restauração, para que ele possa ter o valor que a palavra de Deus, que Deus tem para ele, e ele possa dar valor na vida humana da forma correta que precisa ser dado. A segunda questão que nós percebemos, estou indo para o final, quando fala de relacionalidade essencial, o homem ele não foi feito, irmãos, para viver só. De forma alguma.
Lá em Gênesis 2:18, deixa eu ver se eu coloquei esse slide aqui. Está lá. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Isso aqui é muito forte, irmãos, para nós. É muito forte. Deus não diz, é ideal que o homem fica só. Não é ideal que o homem fique só. Deus não diz, não é confortável que o homem fica só. Deus diz, não é bom. Não é bom. Numa sociedade onde muitos estão buscando o que é ideal, o que é confortável para si, Deus fala que nós devemos buscar aquilo que é bom. Mas não é bom aos nossos olhos, mas é bom diante da realidade bíblica que Deus revela a cada um de nós, irmãos. Porque se formos viver pelo ideal, o seu padrão de ideal pode estar muito acima do padrão de ideal do outro. O seu nível de conforto pode estar totalmente diferente do nível do conforto do outro. E você vai viver a sua vida de acordo com o que você acha que é confortável para você, o que é ideal para você. É onde muitas pessoas vivem a ideologia e a filosofia do descarte. Não está ideal, não está agradável, não é confortável para mim, então eu descarto. Eu descarto. Isso acontece, irmãos, por causa do pecado. Isso acontece porque o que o pecado ocasionou no coração do homem é exatamente isso. É a fuga, é correr, é não enfrentar, é esconder, é de procurar seu próprio conforto. E agora nós precisamos tomar cuidado com uma ideia muito mal explicada, que quando dizemos que Deus é relacional, isso não significa que Deus é relacional como nós somos relacional. De forma alguma. Deus ele é relacional por causa da sua triunidade, do seu relacionamento com o Pai, entre Pai, Filho e Espírito Santo. E nós, irmãos, não temos um relacionamento perfeito como Deus tem. Mas como nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós devemos refletir esse relacionamento sincero, único e verdadeiro que Deus nos revela. Porque se isso não ficar claro, a ideia de Deus é amor, virá algo raso, superficial, sem profundidade, irmãos. Porque o pecado distorceu profundamente a forma como nós enxergamos o relacionamento. E aí é aquilo que eu falei para vocês. No lugar de amar as pessoas, eu vou querer usar as pessoas. A pessoa vai servir para ser meu amigo, para relacionar comigo, enquanto ela tem algo a me oferecer. Seja financeiro, seja network, seja o que for. Não é mais, a base do meu relacionamento não é mais o amor. Não é mais o amor. A base do meu relacionamento é aquilo que a pessoa tem para me oferecer. E isso a gente sabe que o pecado fez, irmãos. O pecado fez. E logo depois da queda, nós percebemos em Gênesis 3, de 11 a 13, que está assim: perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comestes da árvore de que te ordenei para não comesses? Então disse o homem, a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. E disse o Senhor, Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. O homem culpa a mulher culpa a serpente, e surge ruptura entre as pessoas. Aqui está, irmãos, claramente o mal de um relacionamento que não é vivido segundo os padrões da palavra de Deus.
mas um relacionamento carnal de puro interesse, onde há medo, onde há culpa e onde há distanciamento. Isso mostra assim, algo muito importante para nós essa noite. O problema dos relacionamentos não é a falta de técnica, como fazer amigos. É interessante que aquele livro que se tornou best-seller, do The Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Muitas vezes a pessoa fala que a minha falta de relacionamento é por não ter técnica, por não ter oratória. E na verdade não é isso. É preciso não melhorar a comunicação, mas é preciso melhorar a sua intimidade com Deus. É preciso melhorar a sua intimidade com Jesus Cristo. Você não precisa de ajuda emocional para poder relacionar melhor. Você precisa de ajuda do Espírito Santo para mostrar para você como lidar com as pessoas que você precisa se relacionar. Que o grande problema, então, é o egoísmo, o orgulho, a autoproteção, a falta de amor verdadeiro. E aí, irmãos, nós precisamos olhar para as Escrituras da forma que Paulo nos convida a olhar em Efésios 5, de 1 a 2, e Filipenses 2, de 1 a 4. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por amor a nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há estranhado afetos de misericórdias, contemplai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é seu, propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Isso, irmãos, exige morte do eu. E é por isso que os relacionamentos são difíceis, muito difíceis. Mas também é por isso que eles são instrumentos de Deus para melhorar as nossas vidas. Deus usa pessoas para nos transformar. É difícil, mas Deus nos molda. É difícil, mas o conflito nos expõe. É difícil, mas o perdão nos santifica. E é isso que nós precisamos, irmãos. Confrontar o pensamento comum de hoje, confrontar a cultura de hoje, confrontar a ênfase de hoje. Nós precisamos perseverar em fazer diferente. Não porque o mundo ensina algo que nós precisamos fazer diferente, mas porque a palavra de Deus requer de nós, filhos de Deus, filhos dele, cristãos verdadeiros, viver de forma diferente. Então, a pergunta que nós podemos fazer, irmãos, aqui é: será que nós temos vivido verdadeiramente os relacionamentos que Deus quer que nós venhamos viver? Será que o meu relacionamento com as pessoas tem sido relacionamentos sinceros, puros e verdadeiros, moldados e pautados pela palavra de Deus? Ou será que meus relacionamentos eles são meramente humanos e vaidosos? É isso que nós devemos entender, irmãos. E por último, antes de chegar na conclusão, nós sabemos que houve restauração em Cristo Jesus. A verdadeira identidade restaurada em Cristo. Agora nós chegamos ao ponto mais importante desse estudo bíblico, irmãos. Se isso não ficar claro, tudo pode ser perdido. Nós estamos falando sobre Cristo, sobre aquele que restaurou a verdadeira vida do ser humano, aquele no qual que está em Colossenses 1,15, este é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, aquele texto que nós lemos no início, irmãos. Ou seja, Jesus não é apenas aquele que nós podemos mirar e admirar, mas é aquele que nos faz refletir Deus, apontar para Deus, viver em Deus. Revela-se uma relação perfeita entre nós e Deus.
nos liga novamente em Deus, irmãos. E também nos revela o verdadeiro homem e a nossa necessidade de Deus. Porque se andamos na contramão da vontade de Deus, precisamos parar, olhar aonde nós caímos e voltar à prática das primeiras obras, voltar ao primeiro amor, voltar de novo à direção correta daquilo que Deus tem para nós, que somente em Cristo Jesus é apontado para nós. Então, Jesus não é apenas exemplo a ser seguido. Jesus, ele é o Salvador e substituto. Jesus é aquilo que eu preciso e você precisa para viver uma vida correta e perfeita diante de Deus. Então, se você entender que Jesus não é apenas um modelo, que Jesus não é apenas algo para você ter como um modelo, a sua vida para de viver de forma que as comparações te frustrem. Isso é uma verdade, irmãos. E aí nós vamos entender o que a Bíblia fala em Romanos 5, que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem o pecado foi. Primeiro Adão e segundo Adão. Jesus é aquele que nos restaurou para que vivêssemos em santidade de vida. O primeiro Adão falhou, desobedeceu, arrastou toda a humanidade para o pecado. Mas Cristo obedeceu e foi obediente até a morte de cruz. Viveu em perfeita submissão com o Pai e trouxe justificação. Aonde Adão caiu, Cristo permaneceu firme. E nele que nós somos restaurados, irmãos. Nele é que nós somos restaurados. Então, eu gostaria que você refletisse, então, nas perguntas que foram feitas no início desse estudo. Qual é o seu valor? Para que você foi feito, criado? E para onde você vai? Se você olhar apenas por uma ótica humana, a sua vida para de ter sentido. Porque o caminho é três: naturalismo, utilitarismo e relativismo. Mas se você olha pela ótica de Deus, você entende o seu propósito como criado à imagem e semelhança de Deus, para viver para Deus e para se relacionar com o próximo. Viver para a glória de Deus e se relacionar com o próximo. E é isso que está no nosso catecismo. A primeira pergunta: qual a finalidade do homem? Viver para a glória de Deus e desfrutá-lo da presença dele eternamente, na minha vida para com ele e no meu relacionamento com o meu irmão. Será que eu tenho desfrutado de Deus no meu relacionamento com o meu cônjuge, com os meus filhos, com os meus familiares, com os meus amigos, com os meus vizinhos? Será que eu tenho sido uma fonte de prazer na vida do outro? Sempre eu paro para pensar, será que eu sou aquele cristão que quando estou andando pela rua, o meu vizinho, o meu amigo me vê, ele atravessa a rua para não encontrar comigo? Ou será que eu sou aquele cristão, aquele crente que quando o meu vizinho, o meu amigo me vê, ele faz questão de atravessar a rua, não para fugir de mim, mas para se encontrar comigo? Isso muda totalmente a nossa ótica de viver o Evangelho e de viver a vida. Porque se tem pessoas fugindo de nós, atravessando rua para fugir de nós, alguma coisa está errada. Não estou me enxergando como imagem e semelhança de Deus e não estou mostrando essa imagem e semelhança de Deus para o outro. Aí, irmãos, a gente vive na contramão daquilo que Atos fala. Lá em Atos 2 fala da igreja, que todos contavam com a simpatia da igreja, que todos admiravam da simpatia da igreja. Os irmãos, a igreja era admirada pelos seus vizinhos, pelas pessoas que havia, e havia paz na igreja, a igreja crescia, irmãos. Então, existe apenas dois caminhos para nós, para terminar. Ou você vive tentando se definir sozinho, construindo sua identidade a partir de si mesmo, dos seus sentimentos, das suas conquistas, da sua própria vontade.
ou você é restaurado em Cristo, recebendo dele identidade, valor e propósito. Feche seus olhos, vamos orar.